da mãe, a gente consegue promover uma melhor estabilidade térmica, substituir o uso das incubadoras, conseguimos promover uma alta precoce e a diminuição da infecção hospitalar, melhorando na qualidade da assistência. O nome ele veio devido ao animal canguru, né, que ele leva o seu filhotinho numa bolsa, gerando alimento e calor, gerando calor para o bebê e alimentando, para o filhotinho e alimentando. Esse método ele é feito em neonato prematuro e de baixo peso. Os pais de prematuros são considerados um grupo de risco, pois eles já ficam debilitados com o sofrimento advindo das complicações na gravidez. Assim, encontram-se prejudicados na autoconfiança e, consequentemente, na capacidade de criar esse filho. Na tentativa de uma assistência humanizada, o Ministério da Saúde, através da portaria 693 do ano 2000, lançou em 5 de junho de 2000 a norma de atenção humanizada do recém-nascido de baixo peso, e é conhecido como método Mãe Canguru. Aqui no Brasil, ele tem o objetivo de incentivar o vínculo e o afeto dos familiares e dos pais. A participação da enfermagem é de extrema importância no método, atuando na assistência do RN, ajudando na adaptação da vida extrauterina e também para esclarecer as dúvidas, promover o cuidado, o fortalecimento do vínculo entre os pais, os familiares e as pessoas que o servem. O objetivo do trabalho, o objetivo geral é identificar a atuação do enfermeiro na assistência do método e os objetivos específicos é identificar os objetivos do método Mãe Canguru, descrevendo os principais diagnósticos de enfermagem relacionados aos neonatos. A metodologia, ela trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foram usados os descritores neonato, prematuridade, método Mãe Canguru, enfermagem e o método Mãe Canguru. Boa noite, meu nome é Camila, eu vou falar sobre o bebê prematuro. Nós conhecemos como prematuridade a partir do momento que o neném nasce antes de 37 semanas. Ele não conclui o tempo certo de desenvolvimento na barriga da mamãe. Então, esse bebê de 37 semanas, ele é um bebê frágil, onde ocorre riscos para a mortalidade dele. E nós temos, abaixo de 28 semanas também, o bebê prematuro extremo. A prematuridade e as condições a elas associadas contribuem como elevados índices de mortalidade nos países em desenvolvimento. Apesar da redução dos índices de mortalidade infantil no Brasil, as taxas de mortalidade perinatal e neonatal vêm aumentando em termos proporcionais. Vai anunciar. Vai anunciar, vai ficar coxinha. Vem aumentando em termos proporcionais. Temos como principais causas o baixo peso e a prematuridade, tornando-se um problema de saúde pública, aumentando custos sociais e econômicos e causando danos no processo de crescimento e desenvolvimento da criança. Então, como eu já havia dito, o bebê prematuro é um bebê completamente frágil e ele precisa de cuidados da equipe, só que não só da equipe, ele precisa de um cuidado como visto um todo. O neném não é só o neném, não é só a patologia dele, tem a patologia familiar, no contexto geral. Então, é social, cultural e espiritual. As condições que envolvem os pais no nascimento de um filho prematuro é muito complexa. Toda mulher tem o sonho de ter a gestação completa, certinho. Então, quando chegar uma frustração dessa, que o neném não nasceu no tempo certo, complica, porque aí vira uma patologia materna e uma patologia do RN. O vínculo corta, o vínculo se prejudica, a amamentação se prejudica, o trauma se prejudica. Todo esse aumento do estresse, porque nasceu o estresse. Ou seja, o bebê ele está numa situação confortável, quentinho, sem barulho, sem nada incomodando. De repente ele vem para o exterior, onde tem temperaturas diferentes, barulhos diferentes, e ele precisa viver, né, se alimentar e tudo mais. Isso é um estressor muito grande para ele. Os benefícios do método.
principal benefício do método é um benefício paliativo. Ele não substitui as incubadoras, ele substitui em partes, porém o neném ele não pode ficar sem os cuidados da enfermagem e médico. Ele não depende justamente propriamente da mãe, ele é todo um contexto. Então a mãe acaba sendo um paliativo. A temperatura dele é regulada, a oxigenação dele é regulada, mas ele precisa da incubadora, ele precisa desses medicamentos para continuar em evolução. O método é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é realizada quando a mãe tem um toque no neném. Ela não pode ainda pegar ele e ficar o maior tempo possível, mas ela pode participar, ela já quebra aquele trauma dela de não poder ter medo, porque o neném de prematuro é um neném muito pequenininho, ele é frágil, então a mãe tem medo de encostar, de quebrar. Se já tem com um bebê em tamanho normal, imagina com um bebê de 1.600 gramas, é complicado. Então essa primeira etapa ela entra como uma forma de criar vínculo com a mãe, explicar o que está acontecendo com o filho dela, explicar como é que vai ser esse desenvolvimento do método, sanar as dúvidas, passar segurança e tudo mais. A segunda etapa já é a segunda etapa propriamente dita, como a gente conhece, que é quando o bebê é colocado no peito da mãe e ele fica o maior tempo possível. Aí tem o estímulo da amamentação, tem o estímulo do vínculo, tem o estímulo da família contida nesse grupo. E a terceira etapa já é quando ele já vai receber uma alta. Ela precisa continuar fazendo esse método em casa, porém esse bebê vai para casa, ele volta para ter uma evolução, para saber o desenvolvimento, se realmente está sendo evoluído, se ele está sendo feito da maneira certa, se esse bebê continua a receber todos os benefícios desse método. Essa terceira etapa, após 48 horas que ele sai do hospital, ele é retornado para uma consulta e depois essas consultas vão semanalmente até que ele seja liberado totalmente do método. Os estudos mostram que o método diminui as dores, estresse, inquietação, que eu já tinha falado antes. Ele cria esse vínculo humano e físico. Ele estimula essa passagem da vida intrauterina para a vida extrauterina de uma forma mais tranquila e mais calma. Porque é muito estressante. Nascer já é estressante. Quando você nasce numa situação dessa, você tem que ir para uma incubadora, sem ouvir a voz da sua mãe, com o pessoal mexendo em você, fazendo as coisas, é muito mais estressante. Por isso que o índice de mortalidade neonatal cresce por conta disso. Porque às vezes você não tem uma visão humanitária de falar que crianças precisam ouvir a voz da mãe dela, que ela precisa sentir o cheiro da mãe dela, que ela precisa desse toque. E esse método ele funciona porque o bebê se sente meio que dentro do útero. Ele fica quentinho, ele ouve o coração da mãe, ele sente o cheiro dela, então ele meio que se sente ali protegido, seguro, que é diferente quando ele não está. Quando ele está numa incubadora, que aí eu vou citar uma frase de Duarte Andrade, de 2005, que eu achei muito importante, isso a gente pode levar não só para RN, mas para adulto e criança também, que a internação na UTI neonatal, nesse sentido, significa a privação do vínculo devido à prematuridade, dificultando o desenvolvimento do apego. O que há mais de prematuro no nascimento de um bebê prematuro é a separação. A patologia é a separação. E a UTI ela é muito pesada justamente por essa forma, de separar tanto um adulto do seu familiar, quanto a criança, dos seus pais, quanto o neném acabou de nascer da sua mãe. Para ela é muito frustrante e para ele é muito difícil. Entendeu? Então, por isso que essa mãe ela tem que ter livre demanda dentro da UTI. Ela entra, ela sai, na hora que ela quer, ela participa dos cuidados, ela faz, ela troca o dela, ela tem que estar inserida nisso. Isso tudo caso ela queira. Você não pode forçar nada. Ela tem que ter isso por vontade própria. Eu vou falar da enfermagem do método Mururu. A equipe de enfermagem entra como um fator importante para a prática do método Mururu. Na maior parte do tempo, é a equipe de enfermagem que está ao lado da mãe nesse período, orientando e dando apoio emocional. Os papéis
com a roupa da mãe ou do pai, ou uma manta bem leve, tem que atentar para as vias aéreas, elas têm que estar livres. Depois de 15 minutos vai medir a temperatura, os sinais vitais, e tem que estar sempre controlando o término do bebê. E está sempre disponível para essa mãe durante o. E a enfermagem ela tem que ter um olhar não só clínico para cuidar só a patologia do bebê, ela tem que ter um olhar acolhedor, holístico. Os diagnósticos de enfermagem foram escolhidos tanto para o RN quanto para a mãe e para o pai. Diagnósticos do RN são padrão e eficácia de alimentação do lactente relacionado à prematuridade. Ele é caracterizado pela. Não consegue fazer a sucção eficaz da amamentação. Risco de infecção relacionado à hospitalização. A amamentação ineficaz relacionada à prematuridade. Ele não consegue abocanhar direitinho a região areolar, ou não consegue fazer a sucção direito. A amamentação interrompida relacionada à prematuridade, que é a separação dos pais, o bebê vai ficar um período. Risco de vínculo prejudicado relacionado ao filho prematuro. Proteção ineficaz relacionada à extrema-idade. Risco de solidão relacionado à privação afetiva. Icterícia neonatal relacionada à idade do neonato, que é entre 1 a 7 dias e é caracterizada pela pele cor amarela e polarizada. Diagnóstico de pai e mãe, que são disposição para processos familiares melhorados. Ele é caracterizado pela mudança na vida deles, que antes eles não eram pais, ou poderiam ser, mas agora eles são pais de um bebê prematuro, que está uma mudança. Insônia relacionada à responsabilidade de pai e mãe, ansiedade relacionada à associação familiar e ameaça de morte, que é caracterizada por medo, ansiedade e preocupação. Disposição para prematuridade ou maturidade melhorada, risco de sentimento de potência relacionado à ansiedade, risco para paternidade ou maternidade prejudicada relacionada a nascimento prematuro, e risco de vínculo prejudicado relacionado ao filho prematuro. Então, o método ele foi criado para substituir
para mim fica mais chato. Bom, gente, para mim, primeiro parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho de vocês. Na verdade, assim, tem umas colocações importantes que são bem metodológicas mesmo, tá? Na metodologia, eles colocaram uma revisão bibliográfica sistemática. A gente coloca essa bibliografia sistemática, porque assim, se eu coloco sistemática, eu preciso colocar os descritores do DEX, tudo direitinho, mas assim, eu preciso saber quantos artigos levantados, eu coloquei no anterior, que você também não tem, quantos foram inclusos, por que foram inclusos, né? Isso tem que estar aqui, para a gente fala sistemática, tá? Senão eu não posso chamar de sistemática, tá bom? A outra questão que eu coloquei no anterior, mas aí é um pouco mais prática mesmo, tá? Né? E aí eu deixo uma coisa que a Ana já colocou. Vocês colocam no objetivo de vocês assim, ó, 3 coisas importantes, né? Vocês colocam no geral, 2 específicos. E aí vocês colocam no geral. Identificar a atuação do enfermeiro na assistência do médico. E aí nos resultados de vocês, que também não está identificado no resultado, vocês colocam isso junto. Vocês colocam o primeiro capítulo assim, ó, o bebê prematuro, aí bacana, vocês falam da prematuridade, né? Mas vocês não falam do benefício do bebê. Acho que podia falar mais. Eu acho que podia vir um capítulo aqui sobre a atuação do enfermeiro, que é o foco de vocês, né? É o que vocês objetivaram, aí depois colocar no segundo capítulo os benefícios do método do grupo e a enfermagem, né? E aí vocês falam sobre as etapas do método, tudo, mas eu acho que isso tem que vir mais destaque para o seu objetivo principal de vocês, tá? E aí fica essa sugestão para vocês. E aí vocês colocam depois os específicos assim, identificar os benefícios do método imuno, que aí vocês colocaram aqui nesse capítulo que eu falei agora. E depois colocar assim, descrever os principais diagnósticos primários relacionados aos pais dos neonatos. E não foi o que vocês fizeram só aos pais, fizeram os pais e os filhos, tá? Tanto na apresentação quanto no prescritor, né? Então vamos mudar esse objetivo aqui, tá? Então não com isso que de fato vocês apresentaram. Claro que vocês colocaram uma coisa a mais, então isso é sempre positivo, mas ele não cabe no objetivo de vocês, tá? E aí assim, sempre que a gente traz diagnóstico de enfermagem, eu acho que a gente tem que trazer junto unidade de enfermagem. Não tem como fugir, né? Porque nós somos enfermeiros, agora não é de tenda, né? Eu falei, vocês sabem. Aí é pouco ficar nesse chão, né? Então assim, tá lá o problema, perfeito, risco de enfermidade operada, né? Risco de solidão, de depressão. Qual é a minha intervenção enquanto enfermagem? Né? Vocês colocaram isso no geral, mas eu acho que é bacana a gente colocar exatamente para cada diagnóstico, já que vocês mandaram diagnósticos, tá? Eu nem sei se eu farei isso nesse trabalho, acho que isso é um outro trabalho, tá? Mas já que vocês colocaram, então, acho que vocês devem aproveitar nesse momento. Aí, na discussão de vocês colocam os benefícios. Então, aí, o que eu senti falta, assim, na discussão de vocês, que está dentro do texto teórico, vocês colocam tudo sobre a literatura, perfeito, mas, gente, a discussão é o momento que vocês têm para inferir dados, né? Para colocar o que vocês, enquanto pesquisadoras, entendem do assunto. O que vocês acham disso? É de fato isso que acontece? Vocês têm uma experiência? Não têm? Vocês concordam? Não concordam? E eu não vejo falar nenhuma de vocês, isso só já foi, né? Então, assim, cadê o que vocês pensam a respeito disso, enquanto pesquisador? Tá? Isso é importante. E aí, na conclusão, vocês fizeram uma conclusão bem mais justa do anterior, né? Bem pontual, mas ainda tiraria algumas coisas, né? Vocês colocaram, começaram um parágrafo, vocês colocam assim, é um método que tem mostrado muitos benefícios, aí são eles, o aumento do vínculo mãe-filho, acabou, essa é a resposta. Essa tem que ser a resposta da discussão final, tá? O aumento do vínculo, que é o objetivo de vocês. Vai provar o benefício? Vai provar, acabou, fechou. Está descrito aqui, né? E aí lá no final, você coloca o diagnóstico de enfermagem para levantar, eu colocaria de fato, além do diagnóstico, os cuidados de enfermagem para cada diagnóstico, mas lembrando sempre que a gente não pode fazer, tá? E assim, de resto, acho que tá.
ficar esse semestre mais próximo de vocês. A Gia eu já conheço, porque você veio das duas antes de ver. Tô brincando.